bem-vindos ao Entre Amigos, um local onde nós estudamos juntos sobre o amor de Deus. É muito bom ver todos vocês aqui presentes novamente. E a você também, Pitu, como você está? Maravilha, bom ver todos. Muito legal, hoje é um feliz ano novo para todos, né? É um primeiro estudo nosso, Pitu, enquanto essa dupla dinâmica aqui no ano de 2021. Hoje nós temos um tema muito importante a ser tratado. Esse trimestre a gente estuda sobre Isaías. E se você gosta das discussões que nós proporcionamos aqui, curta o nosso grupo, tanto no canal no YouTube, Entre Amigos no YouTube, e também no Facebook. Tá? Então, hoje o título da lição que a gente vai discutir é crise de liderança. Esse é um assunto importantíssimo, é um assunto que nós vamos ver que é presente também, é um assunto que eu tenho certeza que o Pitu está ansioso lá do outro lado para discutir, porque ele é um profissional de recursos humanos, eu tenho certeza que ele tem muitas ferramentas para lidar, para ajudar as pessoas com isso, e ele vai, com certeza, contribuir muito com essa discussão aqui. A lição, ela trata basicamente de um reinado de Uzias, né? Uzias, ele assume o reinado muito jovem, aos 16 anos. Ele tem um reinado longo, porque começa muito cedo, né? E nessa época que vem a figura de Isaías como um profeta de Deus. E nós entendemos que houve uma crise, houve ameaças externas ao povo de Deus através do Império da Síria, né? Houve um grande império tocado pelo governo de Uzias, né? Nós vemos que houve prosperidade no governo de Uzias, mas que também houve percalços, houve problemas, né? E é isso que a gente vai ver como Deus orienta os seus profetas para que estes orientem tanto os governantes quanto o povo, né? Um assunto interessantíssimo que eu achei, um trecho da introdução da lição, Pitu, foi justamente aquele trecho que fala sobre Confúcio. Confúcio era um pensador, um filósofo, um pensador político chinês, né? Muitas citações, muitos textos são atribuídos a Confúcio, mas não se sabe ao certo se esses comentários, esses pensamentos realmente partiram dele. De qualquer maneira, a lição vem trazendo um trecho muito interessante que é atribuído a Confúcio, que um dos seus discípulos faz a seguinte pergunta a ele: como se pode ter, eu estou trocando pelas minhas palavras aqui, como se pode ter um bom governo, ou como se pode fazer um bom governo, né? E Confúcio responde de uma forma muito simples, mas com uma sabedoria que a gente vê no background dessa resposta. Ele responde que um bom governo não pode faltar para um bom governo que haja comida suficiente, que hajam armas suficientes, ou armamento suficiente, e que, imprescindivelmente, haja confiança do povo nos seus governantes. A pimentinha que o discípulo jogou, que ele foi escalonando item por item e falou, olha, se faltar esse, se faltar aquele, né? E se faltar, por exemplo, comida, né? Ou se faltar armas. E Confúcio é categórico, né? Ele responde diretamente, olha, pode faltar comida, porque o povo, já das priscas eras, já é acostumado a passar por fomes, né? Pode faltar até armamento, mas jamais poderá faltar a confiança do povo nos seus governantes, porque quando isso acontece, é a ruína do povo, né? Então, Pitu, eu acho um trecho muito importante para que você traga para nós a introdução histórica dessa lição. Exatamente, né? Como você falou, um povo precisa ter a confiança na sua liderança. E complementando o que você estava falando sobre Uzias, ele foi um rei que começou a reinar com 16 anos. E ele, né, esperado, o pai dele havia falecido, e com 16 anos ele começou a governar.
e ele governou de acordo com a vontade de Deus. E esse ato de fazer de acordo com a vontade de Deus fez que o povo de Israel prosperasse muito bem. E como você falou, né, o povo estava tendo outros povos querendo dominar e atacar, mas ele teve um exército muito grande, um exército poderoso, ele tinha as terras, tinham animais, tinham tudo, porque estavam sobre a graça de Deus e assim prosperaram. Estavam fazendo de acordo com a vontade de Deus. Só que com o passar do tempo, às vezes a gente, igual o Salomão, né? Você começa a ter tanto poder, ter tanta coisa que pode subir a cabeça. E foi algo que aconteceu ao rei Uzias, infelizmente, né? Como diz em 2 Crônicas 26:16. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Isso é infelizmente. Então, nessa parte, né, quando o Uzias morre, que o povo perde o seu líder, imagina, qualquer nação, qualquer grupo organizado tem que ter um líder. Acho muito difícil e pode ter, com exceções, ter grupos que conseguem ter a sua estratégia, conseguem ter os seus alvos e objetivos e seguir um rumo e ter sucesso sem líder. Mas isso é raro, porque é como uma vontade, uma necessidade humana, a gente precisa de alguém, porque a gente precisa de ordem. Uma, porque se somos cristãos, Deus é um Deus de ordem. Então, naturalmente, como somos suas criaturas, somos feitos, né, dessa forma, a gente tem que ter uma certa organização e uma certa ordem. Então, sem líder, a gente fica perdido. É natural que a gente fica perdido. Então, o povo de Israel perdeu o seu líder e se vê nessa situação meio que perdido. O que vamos fazer? Então, é aí que entra Isaías e a sua história. E Isaías, acredito que muitos, inclusive eu, sempre que falava o livro de Isaías, meu pai do céu, eu vou ler, o que eu vou fazer? Não vou entender nada. E confesso que quando comecei a estudar a lição agora, a primeira passada não entendi. Tive que parar, meditar um pouquinho e ler de novo, e ler alguns versículos, e começou a fazer sentido, e não é tão complicado assim. Isaías é um profeta muito interessante, e o que ele passa a gente pode aprender muito. E esse é o começo, né, Isaías 6, que a gente está estudando essa semana, como ele foi escolhido e a maneira como ele veio para começar a ajudar e unir o povo de Israel. E a gente vai ver que tem um contraste muito direto, né, entre Uzias e Isaías, que eu vou deixar um espaço para você comentar, que eu sei que você tem uma carta na manga aí para isso. Mas eu acho interessantíssimo que esse é um cenário atual, né? É um cenário atual, mas antes de entrar nessa breve passada sobre o cenário atual, acho que você citou um assunto muito importante, que não existem grupos que não prescindem ou que não desejam, não necessitam de liderança, né? Isso a gente pode olhar desde uma grande corporação, né? Desde em uma sala de aula, desde em um núcleo familiar, né? Que daí falando de filosofia, né? A célula máter da sociedade é a família, né? Da onde tudo surge, né? A gente vê que isso é um aprendizado filosófico que bebeu nas fontes bíblicas, porque Deus já coloca desde de Gênesis, né? Desde a criação do homem e da mulher, do primeiro casal, a formação familiar, né? E nós vemos que também os governos, eles prescindem de ter a liderança, né? Então, o povo, o conjunto de família que forma a população, né? No geral, eles precisam de uma liderança, alguém que zele pelas políticas públicas, seja na área da saúde, seja na área da segurança, seja na área da infraestrutura, né? Tudo isso é preciso ser feito, é preciso ter um gestor que pensa de uma forma macro sobre a organização. Não importa o tamanho da cidade, não importa o tamanho do estado, não importa o tamanho do país, prescinde de uma organização. E o que nós vemos hoje é que nós também passamos, o mundo também passa por uma crise de liderança, né? Se você, eu vou pegar 4 exemplos aqui, de 4 países chaves nessa pandemia, que pegou todo mundo desprevenido, assim, desprevenido até
Já era previsto que essa pandemia poderia acontecer, né? Mas me parece que nenhum dos países realmente acreditava que isso fosse acontecer tão rápido, porque desses países estávamos realmente preparados para enfrentar. Então, a gente pega o primeiro Estados Unidos, à frente Donald Trump, né? Então, quer dizer, aqui é uma discussão apolítica, né? Nós estamos falando de liderança, então não estou nem apoiando um lado republicano, nem apoiando um lado democrata, mas quando a gente olha para Donald Trump, a gente vê claramente que houve falhas tremendas, né? Tremendas, ou uma escolha infeliz, né? Ou uma escolha totalmente infeliz. Se eu quiser ser aqui, tratar com eufemismo, ou jogar panos quentes no que aconteceu, quer dizer, privilegiou-se a economia em detrimento da saúde da população, que não tem o menor sentido, né? Que também a filosofia diz que o poder emana do povo e para o povo será exercido. Daí nós temos o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, que ele chega também já se une com a linha de pensamento que foi adotado pelo Donald Trump, de não acreditar que essa pandemia merecesse tantas cautelas, e acaba ele próprio ficando doente. A partir desse momento, ele já se afasta de Donald Trump e tenta ter mais cautela na gestão dessa pandemia dentro do Reino Unido, né? Nós temos o Brasil, com o Bolsonaro, que também segue a mesma linha de tentar ignorar a pandemia, com receio de ter uma quebra econômica muito drástica, mas colocando totalmente em risco a saúde da população e, impensadamente, também colocando a economia em risco, porque população doente, nós não temos força de trabalho. Sabe, força de trabalho é muito importante para isso, né, Pitu? E, para finalizar aqui, a China, a própria China, né? Que em virtudes, né? A gente não tem tantas informações abertas, porque a China vive num comunismo, mas assim, a história que se conta, que parece mais racional, é que a China descobriu que a pandemia, aquele surto, né? Tinha já ocorrido dentro da China, eles não comunicaram aos demais países, inclusive para fecharem suas fronteiras. E daí alastrou para o mundo todo esse vírus aí. E nós vemos que isso, quer dizer, o mundo está numa crise de liderança. O que nós pensamos, e daí veio, muitas pessoas ficaram doentes, nós podemos estar falando para muitos aqui que perderam entes queridos, né? Então sofreram a mais drástica, o mais drástico resultado disso que a gente está falando como uma crise de liderança, uma crise governamental mundial, né? Então nós pensamos, e outros caíram em depressão, e a gente pensa, olha, para onde a gente vai, né? E a gente tem que lembrar que a Bíblia já nos prepara para essas questões, seja em Mateus 24, seja no livro de Apocalipse, seja no livro de Daniel, né? Daniel com a estátua, que vem falando para nós todos os momentos históricos, e nós estamos vivendo o momento dos 10 dedos ali, estamos só esperando a pedra que esmiuça a estátua, que é a segunda volta de Cristo, né? Então, eu achei muito interessante, eu acho o tema muito importante, a crise de liderança, mas o porquê que eu estou citando isso? É que, como você deve entrar nesse assunto agora, como hoje, muitas vezes, a gente não sabe para onde ir, a gente não pode esquecer que Deus está no comando, né? E acho que foi essa lição, esse foi o comunicado que Deus passou a Isaías. Estou certo? Me enganei totalmente no estudo da lição aí. Mais ou menos, né? Acabou desviando um pouquinho. Mas eu queria complementar, então, do que eu comecei a falar de Isaías para entender um pouco melhor. Isaías, ele, quando foi chamado, ele teve uma visão. E nessa visão, Deus aparece para ele. E Isaías, quando vê a Deus, ele estremece.
porque ele falou, eu não sou digno. E quando alguém vê a santidade, a pureza dessa forma, não tem como a pessoa existir. Então ele não se achou merecedor. Então Deus, para poder continuar falando para ele, mandou um anjo, um serafim, para ir até lá e purificar, por se dizer, Isaías. E a lição faz uma comparação que é bem interessante, porque Isaías estava sendo preparado para ir para pregar para o povo, porque o povo estava sem esse líder e estava perdendo o foco. E Deus é um Deus de santidade e exige que o povo siga em santidade. Então, o que aconteceu? Fazendo um paralelo com o templo, no templo de Israel tinha uma chama dentro do templo que era permanentemente acesa, porque fogo significa pureza, que está limpando. Então, o que acontecia? Os sacerdotes, que eram os únicos, né, descendentes de Arão, que podiam ir lá e fazer esse cerimonial, pegavam a brasa e acendiam o incenso. Então, o que o anjo foi, né, ele foi lá, pegou essa mesma brasa e tocou no lábio de Isaías. E, dessa forma, purificou Isaías. E a analogia que a lição faz com Uzias é porque a queda de Uzias começou, quando eu falei no início, quando ele entrou no templo e ele quis acender o incenso. Como disse, o poder subiu a cabeça, como o exemplo que o Rony falou, alguns líderes do mundo acabam o poder subindo a cabeça. E quando ele chegou no templo, os sacerdotes falaram, não, você não pode. E ele ficou bravo. Então imagina, a lição, a Bíblia não fala como é que foi a conversa, mas a gente pode imaginar que não deve ter sido das melhores. Ele, um rei poderoso, que fez o povo de Israel prosperar de uma maneira grandiosa, acaba sendo dito, não, você não pode. E ele ficou bravo. E foi aí que começou a queda, porque Deus tocou nele e ele teve lepra. Então, o paralelo é que ele foi buscar para acender o incenso, usando a brasa, e o anjo usa a mesma brasa daquele fogo e toca Isaías. Então, um queria acender o incenso e Isaías acabou sendo o incenso. E o incenso, o que faz? Enche de aroma e enche o ambiente. Então, Isaías, dessa forma, está sendo chamado para ir e encher o povo de Israel da mensagem para trazer de volta e continuar, então, com a liderança e voltar a guiar o povo da forma que tem que ser guiado. Perfeito, é justamente isso. É justamente isso que a gente vê. A crise de liderança hoje é um afastamento. Os estados, os países, eles devem ser separados de toda e qualquer religião. Só que nós vemos que o ser humano, quando se distancia de Deus, e daí nós estamos falando do ser humano em especial, não tem como prosperar. Então, a nossa oração aqui é para que os governantes, orar para os nossos governantes, que é assim que nos ensina a Bíblia, para que eles tenham sabedoria, para que eles entreguem seus corações, para que a gente tenha governos sadios e vivamos em países prósperos, não é mesmo? Eu gostaria de deixar uma pergunta só para você que está nos assistindo e que foi muito interessante, que está na lição, que é a seguinte: todos nós já tivemos situações em que tudo parecia perdido, né? Mesmo que você não tenha tido uma visão da glória do Senhor, a exemplo de Isaías, de que maneira o Senhor sustentou a sua fé durante essa crise? Você pode compartilhar conosco o seu testemunho, tanto no YouTube, no canal Entre Amigos no YouTube, quanto no canal Entre Amigos no Facebook. Nos siga e vamos discutir futuramente. Vai ser um prazer conversar com vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Pitu, pela tua presença, e vamos orar para agradecer ao Senhor. Querido Pai que habita nos altos céus, nesse momento te agradecemos primeiramente por esse ano que nos dá o privilégio de iniciarmos, Senhor, 2021, e que te pedimos a tua companhia, que esteja com cada ouvinte aqui, tocando o coração de cada um deles para compreender a tua santa palavra, para frutificarem de acordo com o Espírito Santo habitando em cada um de nós, Senhor. Nos dando paz, nos dando amor, nos dando humildade. O coração do homem se inclina
para a arrogância, Pai. Mas pedimos que, por tua misericórdia, nos mantenha humildes, nos mantenha em paz e nos mantenha ao teu lado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz ano novo a todos.